A programação neurolinguística estuda como o ser humano funciona em relação às suas limitações e principalmente nas potencialidades. A PNL, como é conhecida, é fundamental nas estratégias de sucesso, aquelas que culminam no objetivo alcançado, seja emocional, de relacionamentos, comunicação, privado ou público. Edson Simões, diretor da Delforte Frema Brasil Brokers, vai falar um pouco sobre o assunto. Edson, é um prazer recebê-lo na TV O Corretor. Prazer é todo meu estar aqui novamente. Afinal, o que é a programação neurolinguística? Programação neurolinguística nada mais é do que o seguinte: a neurolinguística ela já remonta aí desde os primórdios, desde a época em que o ser humano se conhece como gente, que é toda essa forma que o cérebro tem de colocar, né, através de gestos, de palavras, enfim, essa linguagem que o cérebro tem de se comunicar. A programação neurolinguística nada mais é do que como se você comparasse isso ao computador. Para que ele lhe dê alguns resultados, alguns arquivos, é importante que você o programe. Então, com a nossa mente é a mesma coisa. Você vai programar a sua mente para que você tenha êxito, para que você tenha sucesso. Enfim, de alguma maneira a programação neurolinguística ela dá a você um autoconhecimento e ao mesmo tempo técnicas também para poder ter uma melhor empatia com o seu interlocutor. Agora, para um profissional de vendas, qual que é a importância de se comunicar corretamente? A importância é a seguinte: você tem que saber exatamente qual é o canal de comunicação sua com o seu cliente. E a programação neurolinguística, o objetivo dela é lhe dar essas ferramentas, esse conhecimento para que você trabalhe em sintonia com o seu cliente. Ou seja, através dela você vai saber se programar para saber como ter uma empatia fácil com esse cliente, ao mesmo tempo identificar qual é o canal de comunicação entre você e o seu cliente e, acima de tudo, tomar as rédeas da coisa para que você conduza os objetivos que você está em busca. E qual é a aplicabilidade em vendas e na vida pessoal do corretor? Na verdade, tanto em vendas como na vida pessoal, a programação neurolinguística ela tem importância maravilhosa. Na vida pessoal, através dela você consegue reverter quadros fantásticos, até na questão da saúde, tá? Porque na verdade você vai se reprogramar. Na verdade é como se fosse novamente o computador, um arquivo que está bichado, um arquivo que está corrompido, você o deleta e coloca no seu lugar um arquivo novo, ou seja, um arquivo que realmente possa lhe trazer êxito, lhe trazer sucesso. E na vida profissional, acima de tudo, a programação neurolinguística ela tem uma importância fantástica, porque você vai em busca realmente dos seus objetivos e das suas metas. Ou seja, você vai programar, você vai colocar metas e vai em busca desse sucesso. E com certeza você programou, vai acontecer. Eu andei fazendo algumas pesquisas sobre esse tema e um dos pontos que me chamou a atenção é a questão dos sinais. O corretor tem que estar atento aos sinais que são emitidos pelos clientes? Sem dúvida nenhuma. Veja, alguns fatores são importantes para que você identifique o canal de comunicação com o seu cliente. Os sinais são, vamos dizer assim, paradoxalmente, os sinais é o sinal principal que você vai receber para conseguir identificar qual é o canal que esse seu cliente está trabalhando. Os olhos, por exemplo, têm uma importância fundamental, tá? E através disso também os gestos, o andar da pessoa, a forma como ela acompanha a sua exposição. Vamos pegar um exemplo no stand de venda, você está fazendo uma exposição, é importantíssimo você prestar atenção qual é a reação do seu cliente. E existe uma coisa que a gente chama de rapport, ou seja, espelhamento. Você começa a repetir os movimentos do seu cliente e automaticamente você vai se espelhando nele. Através disso você vai criar uma empatia e vai obter a confiança do cliente. A partir disso é que você vai começar a ter realmente governo da situação. Agora precisa tomar muito cuidado para não cair no ridículo. Tem como a gente ter um exemplo, por exemplo, o corretor que tem que identificar se o cliente está gostando ou não do imóvel que ele está apresentando. Qual que é o olhar, como que ficaria o olhar desse cliente se ele estivesse gostando e se ele não estivesse gostando? Veja, você precisa analisar isso
sobre as três formas conhecidas, tá, dentro da neurolinguística, que é o sinestésico, o auditivo e o visual. Primeiro, antes de você perceber isso, você tem que perceber qual é o canal de comunicação com esse teu cliente. Tá? Porque não é você perceber se ele está ou não gostando, é você, através da percepção de ter descoberto qual é o canal que ele está trabalhando, é como você vai fazer a exposição. À medida em que você descobriu qual é o canal que ele está trabalhando, automaticamente você vai conseguir identificar qual é esse retorno daquilo que você está fazendo. Caso você não conheça o canal de comunicação do teu cliente, fica muito difícil você saber se ele está gostando ou não. É como se estivesse vendendo para um japonês, né? Você não consegue, ele não ri, não faz nada, então você não consegue ter um retorno daquilo que você está fazendo. Para a gente finalizar, qual que é a importância da neurolinguística no desenvolvimento pessoal e profissional, então, do profissional do corretor de imóveis? Olha, no desenvolvimento pessoal é importantíssimo que você se conheça, né? A programação neurolinguística, ela tem esse fator fundamental, é o conhecimento de si mesmo. Ora, não adianta você ir em busca de tentar descobrir qual é o canal de comunicação do teu cliente, se você não sabe qual é o seu canal de comunicação. Então é importante que as pessoas também se perguntem qual é o meu canal de comunicação. A partir do momento que ele souber qual é o canal de comunicação dele, fica muito mais fácil ele se programar, ou seja, encontrar os elementos necessários para fazer uma programação neurolinguística e às vezes mudar um determinado comportamento ou até se reprogramar. Falar, bom, tudo que eu estou fazendo até hoje não tem dado certo. Significa que os meus hardwares, meus softwares não estão legal. Então eu preciso jogar tudo isso fora, limpar o meu computador, limpar o meu HD, colocar coisas novas, colocar coisas que tenham sentido para que eu consiga atingir essa meta. Ou seja, na parte pessoal é importantíssima a programação neurolinguística até antes da parte profissional. Na parte profissional, na verdade, é o resultado disso que você acabou de enxergar. Ou seja, você já tem os seus limites, você já tem o seu objetivo, você já tem a sua programação e, acima de tudo, você já tem prática. Então fica fácil você descobrir agora qual é o canal de comunicação do seu cliente. Então, na vida profissional, você passa a ter uma importância fundamental identificar o canal de comunicação do teu cliente. Através dele, você vai conseguindo aquilo que a gente mais quer numa venda, né? Que é o governo da situação, ou seja, poder inclusive ser um elemento que vai conseguir fazer com que esse camarada se interesse pelo que você está oferecendo. Tá? Isso é tudo de bom, ou seja, isso é tudo que todo profissional de venda quer. É ele ter força suficiente, é ele ter condição de colocar na cabeça do cliente que aquele produto é bom ou que o cliente precise. Quer dizer, se ele não souber identificar o canal de comunicação do cliente, fica difícil. Por exemplo, um cliente auditivo. É muito importante que você, ao conversar com esse cliente, você fale com ele através de palavras onomatopeicas, ou seja, o uso do som. Quando você faz assim, imagine o senhor dormindo, aquele sonho gostoso, quer dizer, o camarada, por funcionar e por trabalhar naquele canal auditivo, ele vai fazer a sua imagem. E através dessa imagem, ele vai se identificando com você, vai te jogando toda aquela confiança que ele tem. Então é importante na neurolinguística que você consiga esse rapport, ou seja, esse espelhamento para que você governe a situação. Eu acabo de conversar com o Edson Simões, diretor da Delforte Frema Brasil Brokers. Corretor, eu vejo você na semana que vem. Até a próxima. Muito obrigado.